Olá pessoal, tudo bom com vocês? Boa segunda-feira, bom começo de semana. Vamos ver então os nossos levantamentos estatísticos do Tesouro Direto na última semana. E aqui eu reorganizei um pouco os nossos dados, porque eu quero. Eu deixei aqui, gente, eu achei que faz mais sentido mudar aqui o layout, coloquei uma informação nova do Q3. E bom, vamos lá. Então, gente, na última semana, o Tesouro IPCA 26 aí teve uma taxa média de abertura de 3,76, uma taxa realmente muito boa, tá? Essa taxa aí ganha da taxa média do primeiro semestre. Isso aqui também é outra informação que vocês vão ver aqui para todos os IPCAs e todos os prefixados, a taxa média do primeiro semestre. E veja que ela ficou muito parecida com a taxa média de 2021, e essas duas, bem como a de junho, todas inferiores à última semana. A de julho, claro, são só 2 dias, né, pessoal? Tá um pouquinho mais alta. Aqui, então, assim, a distribuição de quartis, né? Quando a gente vê assim quais taxas são boas ou ruins para investir, sendo que isso sempre é relativo, tá, gente? Isso é muito relativo. Então a gente vê que a taxa mínima do papel, desde o seu lançamento lá em fevereiro do ano passado, foi 2%. A taxa máxima, que foi em março de 2020, 4,4%, certo? O Q3, ou seja, quando você sabe que você está ali nos 25% melhores de taxas, 3,46%. E que é a média da última semana, que é a média aí do último mês, 3,6%, né? Então, tá aí. As taxas atuais estão ainda muito boas para comprar, certo? A máxima desse ano, o Q3 em 2021 é mais alto que o Q3 da história do papel. Sim, por quê? Porque as taxas este ano estão mais estressadas, certo? Do que em 2020. Por incrível que pareça, apesar de lá em 2020 a gente ter tido aquela reviravolta no mercado no mês de março, os efeitos posteriores dos problemas eu acho que estão sendo mais sentidos agora, né? Então, por isso, primeiro semestre mais estressado. E aqui nos preços, pessoal, eu deixei aqui bem claro que não tem relação essa taxa com este preço, tá? É isso aqui. Mas aqui, ó, é só a gente ficou no mesmo paralelo aqui, eu acho que fica mais fácil de entender. Qual foi o preço mínimo nesses 2 anos do título e qual foi o preço máximo? Então a gente vê aqui, ó, se o preço que estiver em negociação estiver muito perto desse máximo aqui, pode ser que o papel esteja um pouco caro relativamente, né, relativamente aos períodos anteriores, porque a taxa pode estar muito baixa se ele estiver muito próximo desse preço máximo aqui do período, tá? É um termômetro, certo? Agora, a grande verdade é o seguinte, é que o papel tem se comportado aí na casa de R$ 2.900 há um bom tempo. Ó, se a gente voltar aqui, ó, a gente vê aqui, ó, maio, não bateu os 3.000 em junho, ó, 2.899 aqui em abril, mas todo o período aí oscilando na casa de 2.900. Então, pessoal, tem que ter paciência, certo? Ainda faltam 5 anos para esse papel, não é pouco tempo, certo? E a gente sabe que ele busca o VNA, certo? Então, super tranquilo. Vamos ver o 35. Pelo menos no 26 a gente não está tendo nem oscilação nem para cima nem para baixo. Ele está girando na casa de 2.900. Esse é o ponto. Então ele está bem tranquilo. O 35, gente. O 35, o que nós observamos aí? Na última semana, 4,14, que também é uma taxa aí, ó, que ganha da média do primeiro semestre, que ganha da média deste ano. Claro, este ano tem. Por que a taxa aqui é igual e lá no 26 é diferente? Porque a gente tem um pouquinho mais do que o primeiro semestre. A gente tem 2 dias a mais aqui, ó. Tá? É por isso. Mas aqui a taxa ficou absolutamente igual, 3,94. Em junho, ó, 4,13, 4,14 na última semana. Ó, a gente vê aqui pelos últimos dias, ó, 4,14, 4,15, 4,13. Quer dizer, são taxas ótimas, pessoal. Só que tem que ter paciência, tá? O Q3 nos últimos 2 anos do papel, aqui eu não coloco a história inteira dele, porque é um papel que foi lançado lá em 2011. Ele pega muitos períodos diferentes da história mesmo
do Brasil. Então eu acho que não faz muito sentido olhar tanto tempo assim para ele, certo? A não ser que a gente queira ter uma base do efeito do juro composto, né? Do efeito do juro composto aí em 10 anos, bah, o IPCA 35 chega a ser covardia comparado com outros investimentos. E o Q3 em 2021, certo? Muito parecido aí com o Q3 dos últimos 2 anos. Então nós vemos aí que as taxas estão muito boas, tá? Nos últimos períodos aí. E o preço, vejam aqui que o preço é uma coisa que oscila bastante, ó. Oscila bem mais, tem mais prazo que o 26. Então, aí o Q3 na casa de R$ 2.020. Então, Q3, perdão. É o preço mais alto, tá? Daqui o que a gente quer é comprar de preferência nos preços mais baixos. Mas aí já vai ser um pouco difícil achar a 1.853, porque a tendência do tempo, ó, ele está sendo negociado acima de R$ 2.000 desde 31 de maio. Então, realmente, se aparecer menos de R$ 2.000 nesse papel, pode ser uma boa pedida, hein? Ele esteve a menos de 2.000 ali em maio, certo? Não dá para se basear muito pela questão preço aqui, porque ele vai mudando com o tempo, né? E aí, gente, o preço mínimo deste ano, R$ 1.940, quer dizer, a gente não vai ter uma expectativa de que vá ficar muito mais barato do que isso, mesmo que aconteça algum evento estressante aí. O IPCA 2045. Aqui então, o comportamento de taxas é igual ao 35, mas o impacto no preço é outro, porque ele anda em outro nível de preço, certo? Então, a mesma coisa aqui nos 4,14, 4,13, 4,15, tudo muito bom, muito próximo do quartil 3. Tá ali, ó, a média da semana 4,14 está praticamente em cima do quartil 3 de 2021, que foi 4,15, certo? O melhor preço deste ano, R$ 1.280, e agora o papel aí está um pouquinho superior a R$ 1.350, certo? Então, gente, vejam só, agora, quer dizer, quando o papel chegar a 1.500, pessoal, aí não é hora de entrar forte, né? Vocês estão vendo aí que é uma diferença percentual grande, 1.300 e alguma coisa para 1.500, R$ 200 aqui são quase 20%, certo? Lá no 26 não tem esse tipo de oscilação, ó. 3.014 para 2.940 são R$ 60 de diferença numa base de 3.000. E aqui no 45 nós estamos falando em R$ 200 numa base de 1.300. É completamente diferente. Então aqui realmente as oscilações podem ser muito grandes e muito assustadoras. Então vai com calma nesse papel. Vai com calma porque ele é pesado, ele é difícil de carregar no longo prazo. E aí, gente, nós temos aí isso aqui, esses dados aqui de 1015 a 1500 é de fevereiro de 2020 para cá, gente, certo? Tá? De novo, o papel foi lançado em 2017. Não vou falar desde o começo dele, porque a gente tem muito fato histórico aí que atrapalha um pouco a média e a análise. Tesouro IPCA com juros 2030. Aqui não tem muita coisa. Eu acho que a taxa de 4% nele continua ótima. E o Q3 desse ano está quase 4%, certo? Do período dele, ele foi lançado também em fevereiro de 20, 3,89. Então, quer dizer, quem comprar acima dessa taxa está muito bem para o longo prazo. Muito obrigado. Estou bem obrigado. Tá? E os preços aqui, pessoal, veja aqui que o menor preço esse ano foi R$ 4.032. E o máximo aqui, ó, foi 4.420 no período de 2 anos. Oscila aí praticamente 10%. Tem que ter um certo cuidado. O problema é que esse papel chegou a ser negociado durante um bom tempo abaixo dos 3%. E eu simplesmente torcia o nariz para o papel, certo? Eu não gostava. Eu não gostava dele de jeito nenhum a menos de 3%. Comecei a simpatizar mais com o papel acima dos 3%, e a 4% eu sou fã de carteirinha, tá? Tesouro IPCA com juros 2040.
Então veja aqui que é muito parecido com o 2030, mas ele tem um pequeno prêmiozinho aí de 0,20, 0,30, depende da cotação, certo? O preço aí é uns R$ 200 acima, então o preço aí do papel agora está na base dos R$ 4.400, vejam aqui, certo? Que está aí muito perto também dos quartis mais altos. Em agosto, junto com o 30, ele paga, o 30 e o 40 pagam na mesma data, 15 de agosto eles vão pagar o jurinho, certo? Bom, não tem muito o que comentar aqui. No 55 com juros, esse aqui é o papel assim, ó. Eu não sei onde eu invisto dentre os IPCAs com juros, eu vou investir na taxa mais alta. Sim, mas observe se você tiver o prazo, porque ele sempre vai estar com a taxa mais alta dos IPCAs, certo? Então, observe bem o prazo. Então, ele é o papel assim que quando IPCA 35, 30, 40, 45 estiverem abaixo de 4%, esse aqui provavelmente vai estar um pouquinho acima, porque ele mantém aí um prêmiozinho um pouquinho maior aí, oscilando aí na casa de 0,3, 0,4, às vezes 0,5, acima dos outros IPCAs não tão longos, tá? De longo prazo, mas não tão longos. Isso aqui seria longuíssimo, digamos assim, né? Bom, e aí, pessoal, ele também é o mais caro, certo? Porque ele tem mais cupons dentro dele e todos esses cupons estão precificados dentro do título, tá? Isso é muito importante a gente ter clara essa informação. Todos os cupons futuros estão dentro desse preço. Então, por isso que ele é mais caro. E aí nós temos ele a 4.677, foi o quartil 3 mais alto dos últimos 2 anos, que é a história do papel. E aí, ó, agora ele está sendo negociado na casa dos 4.560. Tá interessante. Tá interessante por esse critério. Pré-24, pessoal. Olha só. É um papel aí que na última semana aí ficou acima de 8%, mas teve uns dias aí que andou abaixo dos 8%, mas em seguida voltou. Muita oscilação. E aqui, pessoal, nós observamos o seguinte: qual é a conclusão aqui sobre o preço? Tem que comprar abaixo de R$ 800, né? Abaixo de R$ 800 eu acho que está valendo a pena. Isso é uma opinião subjetiva, não é recomendação. Mas olha só, quando a taxa está ali, ó, em termos de acima de 8, ó, ele está na casa dos 790. Ó, isso vem se repetindo. Agora, realmente, quem comprou ali a mais de R$ 800 tá se dando mal por enquanto. Porque pegou uma taxa muito baixa e está desde fevereiro desse ano sofrendo com o papel. Esse é o problema do pré-fixado, né? Você não tem reajuste nenhum, não tem VNA nenhum, só tem VN. Só tem ali os R$ 1.000 no dia 1º de julho de 2024. O que também não é uma coisa tão difícil assim de esperar, certo? Bom, sobre ele é isso, gente. Acho que abaixo de 800, para quem tem o apetite pelo risco desse pré-fixado, acho que está valendo. O 26, então, mais prazo. Então, aí a magnitude dos preços é um pouco diferente. Nós temos aí a última semana numa média de 8,5, muito boa a média. E o que eu posso dizer? Abaixo de 700 é um preço interessante para entrar. Olha aí, ó. Veja que nos últimos meses ele sempre esteve abaixo de R$ 700 e por poucos momentos ele esteve acima. Então, para uma coisa que vai virar R$ 1.000 lá em janeiro de 26, abaixo de 700 está interessante, certo? Veja aqui que o preço mínimo esse ano foi 663. Quem conseguir comprar aí 690, sem dúvida está comprando bem. O pré-31, que recentemente pagou o seu cupom semestral, nós vemos aqui que o cupom sai do preço. Deixa eu mostrar isso para vocês bem direitinho. Olha aqui, gente. Nos últimos dias de junho, ó, ele estava aí na casa dos R$ 1.100. Agora ele está na casa de 1.050 e alguma coisa. Pagou o jurinho saiu do papel. Se a taxa ficar absolutamente flat do dia 2 de julho até o próximo pagamento, quanto que vai ser o preço desse papel? R$ 1.100 de novo, certo? E aí ele vai pagar o cupom, vai sair o cupom do papel e ele volta para 1.050, tá? Só que a taxa não vai ficar flat o tempo todo. Então,
mas é só para a gente entender. Aqui, ó, era o papel que eu tinha mais necessidade de informar o Q3 desse ano, pessoal. 9,25, vejam isso, hein? Então, as melhores taxas neste ano de 2021, os melhores momentos de entrar foram acima de 9,25, tá? 8,54 no período de 2 anos, 9,25 no período deste ano, certo? E o preço mínimo foi justamente o do dia 2 de julho. Muito interessante isso aí. Menor, inclusive, que o menor preço, quer dizer, 35 centavos de diferença que o mínimo do ano passado. Então vejam, pessoal, esse papel, ele dá oportunidades. Ele dá oportunidades. Claro, ele é assim para quem está ativo no mercado. Não é um papel para você comprar e esquecer da vida, né? E gastar a renda. Não, aí você está no jogo do perde-perde. Mas para quem está ativo no mercado e reinvestindo sempre, olha, gente, o momento está muito interessante ainda. Na minha opinião, eu não estou recomendando. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos. Aqui o pré-24, então nos últimos 30 dias aí andando um pouquinho de lado em níveis altos. Olha aí, aqui a curva de 90 dias muito parecida com a curva do DI. Muito, muito, certo? Então, assim, volatilidade, não tem muito o que dizer. Pré-26, vamos ver aqui os 30 dias. Ó, parece que desfazendo um estresse maior, mas nós temos ainda muitos ruídos na área política, então não dá para ter muita certeza não. Eu acho que a volatilidade continua forte aqui. Vamos ver o 31. O 31 tá ali, ó, andando quase numa linha plana acima dos 9%. É isso que dá para dizer. Aqui foi o período que ele ficou fora do rol para operacionalização do pagamento do cupom semestral. Então, gente, continua acima dos 9%. Acho que, na minha visão, o papel, dentro da sua história, tá numa fase bem tranquila, certo? Olha aqui, ó, acima dos 9%. É aí que a gente vê como estava ruim de comprar aqui, né? Abaixo de 7. Como estava ruim. E ele ainda guarda, gente, uma oportunidade de ganho de marcação. Se um dia as taxas voltarem para 7, ele vai dar um baita ganho de marcação. Selic 24. Então, olha aí, ó, a curva aí um pouquinho tortuosa, mas a taxinha extra caindo. Aqui é bom de ver preço, né, gente? Olha aí, ó. Essa é que eu gosto. Selic 24 e o Selic 27. Olha aí, ó. Preço. Últimos 30 dias, ó. Olha aí, ó. Super tranquilo. Selic sendo Selic. É assim que tem que ser. IPCA 26. Vamos ver a taxa. Ó, então, mesma coisa que os prés, né? Parece que está aí desfazendo um estresse da metade do mês passado, mas assim, ó, na minha visão isso aqui é volatilidade. Vamos ver o IPCA 35. Então, aqui foi mais marcado o período aí que ele esteve acima de 4,20 na segunda quinzena do mês passado. E agora um pouquinho menor do que isso. De novo, eu acho que não quer dizer nada, é só volatilidade mesmo. O 45 é o mesmo gráfico, vamos dar uma olhadinha aqui de um ano, certo? Aqui o que eu falei sobre o 35, sobre toda a história dele, vamos mostrar o preço em todos os anos. Olha só, quer dizer, ele não foi lançado em 2011, ele foi lançado em 2010. Então olha só, pessoal, o papel custava lá no lançamento R$ 400, gente. Certo? E hoje em dia ele está mais de 2.000. Difícil achar um investimento que renda mais do que isso por tanto tempo, postergando o imposto de renda, a gente está falando do tesouro IPCA principal, e com segurança de tesouro nacional, né? É um papel que é tudo de bom, mas tem que ter tempo, tem que ter prazo. Claro, aqui tem o viés histórico, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas dá uma ideia do poder desse tipo de papel. IPCA 2030, agora indo para a nossa parte final aqui dos gráficos, gente, olha só. O 30, aqui eu quero ver a taxa. 30 também, ó, a mesma coisa que o IPCA 26,
teve ali o estresse no meio do mês, mesma coisa que o pré-26, parece que agora está relaxando um pouco, mas é aquele relaxamento de taxas, ó, o 40 o gráfico é absolutamente igual, e o 55 também. Aquele relaxamento que a gente não assim não pode colocar muitas fichas, né? Porque a volatilidade está muito no ar. Já o 55, pessoal, parece que ele está estressando mais, ó. A curva está abrindo mais, olha aqui, ó. Abrindo, que eu quero dizer, ó, está aumentando o ângulo com relação à linha de base. Aqui tá, a gente vê claramente isso no gráfico de 30 dias. No gráfico de 90, até que não, ó, ele já teve mais estressado. Bem, vamos para os Q3 agora. Então, gente, aqui estão os Q3, ou seja, o que é o Q3, tá? Quem de repente é novo, está chegando no canal, o Q3 é aquele melhor quartil, ou seja, se você comprou um título nessa taxa, tá? A sugestão empírica é não venda. Por quê? Porque você está no melhor quartil. São 4 quartis, certo? O 4 é o máximo. E o 3 é ali onde tem os 25% melhores de taxas. Então são essas taxas aqui para os papéis. Então quem comprou acima dessas taxas comprou muito bem. Essa é a moral do quartil 3, tá? E a máxima, tá? Então vejam aqui, ó, que o quartil 3 ele está muito perto das máximas, ele está mais perto em alguns papéis do que em outros. Ou seja, esses papéis em que o quartil 3 está mais perto da máxima do que outros são papéis mais interessantes para compra, porque eles estão com uma taxa mais alta. E esse igual, mais 3, mais 3, mais 1, o que é? Como nós estamos vivendo, desde janeiro de 2021, um estresse na curva, um aumento das taxas na curva de todos os papéis, a curva está abrindo desde o começo do ano, esse quartil sobe junto, certo? Porque a estatística ela só olha para o passado. Isso tem que ser bem claro para vocês, tá? A estatística ela não prevê futuro, ela só analisa passado. Então, o que acontece quando entra uma semana, fica mais uma semana com aquelas taxas estressadas, mais uma semana de volatilidade, semana após semana de estresse e instabilidade e volatilidade, o que acontece? Os quartis sobem junto, certo? Então é isso que eu estou mostrando aqui. No caso do IPCA 26 subiu um pontinho, né? Dos IPCAs 35 e 45 foi igual, do pré 24 ficou igual, muito interessante. E os prés 26 e 31 subiu 3 pontinhos. Então, quer dizer, os pré-fixados sempre estressam mais, né? Mas aqui o IPCA subiu 1 e o pré 26 subiu 3, né? Mas o pré 24 ficou igual. E nos IPCAs com juros, interessante, né? Que eles subiram e os principais ficaram quase na mesma. Então, assim, às vezes acontecem algumas assimetrias, mas não é regra. A regra é o seguinte: os tesouros pré-fixados vão oscilar mais, depois os IPCAs principais e, por último, os IPCAs com juros semestrais. Nesse caso aqui, os IPCAs principais ficaram mais estáveis, o que é bem interessante. Bom, pessoal, a minha opinião, se é que já não ficou clara para vocês que estão prestando atenção, é isso aí, gente. Eu acho que a volatilidade continua forte, eu acho que tem muito ruído na área política, eu acho que a reforma tributária caiu como uma bomba de estresse, certo? Porque está mexendo com muita coisa, tem muita coisa para ser debatida, enfim, e aí vai ter jogo político em cima. E, bom, ou seja, tensões. Eu acho que é um momento assim bastante delicado, não dá para prever muita coisa, ou dá para prever que continua sem previsão, isso dá para falar. Mas assim, gente, oportunidades estão aí, gente. É assim, ó, o que eu posso dizer é que o cavalo está passando. O cavalo continua passando. Taxas acima de 4% nos IPCAs, meu pessoal. Olha, isso aí é bom, viu? Isso aí é bom. Só que você só vai ter certeza de que isso é bom mesmo quando você ficar um bom tempo com uma taxa dessas acima da inflação, 4%. Aí vai ser difícil. Depois que você fica aí 3, 4, 5 anos com um tesouro IPCA desses, acima de 4%, rendendo legal na sua carteira e vendo que ele não muda, ele fica estável na carteira, aí vai ser difícil você ser convencido de que existe um investimento melhor e mais seguro do que o Tesouro Direto. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.